engenheiros, arquitetos e aqueles que estão envolvidos ou responsáveis por uma construção civil. Quantas mortes já aconteceram, mas não é uma obra, embora fosse uma vida que se perdeu ali, ou algumas vidas foram machucadas. No ruído, no desabar essas construções, essas obras do homem, foram vidas que foram perdidas, foram danos irreparáveis na vida de entes queridos. Mas a obra de Deus envolve, irmãos, não é apenas uma vida. A obra de Deus inclui toda a raça humana e não está se tratando apenas de questões dessa vida, mas uma toda a eternidade para sempre. Essa obra inclui a eternidade de almas, de vidas humanas. E pessoas de forma irresponsáveis estão assumindo, tomando essa responsabilidade sobre si, levando a obra de Deus como se fosse criança, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma base, sem nenhum fundamento, sem nenhum princípio liminar ou limiar dessa causa. Mas vira para o teu irmão, diga: a obra de Deus envolve ou diretamente está relacionada, diz respeito a vidas, diga ao ser humano. Muito sério. Muito bem. Glória a Deus. Princípios, determinações, leis, regras, determinações que Deus coloca e põe para que não venha causar prejuízos a vidas humanas. Nós vemos aqui em 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo, quando ele retrata, quando ele fala sobre os liminares ou limiar da obra de Deus, ele começa dizendo no versículo 1: eu não vos pude dirigir como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo Jesus. Com leite vos criei e não pude vos alimentar com maná ou com manjar, alimento sólido, porque sois ainda crianças e nem tão pouco ainda podereis, porque sois meninos carnais. E ele começa a mostrar o motivo dessa infantilidade, pessoas infantis espirituais, pessoas como crianças, porque a Bíblia diz para nós não sermos meninos no entendimento, para não sermos infantis no conhecimento, mas nós devemos ser crianças na maldade, na malícia, mas ser adultos no conhecimento e na responsabilidade. E como crianças, eles estavam levando a obra de Deus. Aí ele diz: porventura não sois carnais, porque há entre vós dissensões, facções, divisões, invejas, ciúmes, concorrências, disputas, e cada um toma o seu partido e diz: eu sou de Paulo, ou eu sou de Cefas, que é Pedro, eu sou de Apolo, e cada um diz: eu sou de Tiago, eu sou de fulano e Bertano. Porventura não sois carnais e meninos em Cristo? Aí ele diz: porque quem é Paulo? Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Quem? Senão ministros de Deus, cooperadores de Deus, por meio dos quais Deus conforme concedeu a cada um para fazer e trabalhar nesta obra. E aqui ele apresenta dois aspectos, ou compara uma linguagem figurada da obra dele, compara a obra de Deus ou vidas humanas, trabalhar com pessoas, decisão, eternidade, vida eterna. Ele fala: porque vós sois a lavoura de Deus, ou seja, vós sois a fazenda de Deus, edifício de Deus, ou seja, um prédio de Deus. Vós sois lavoura de Deus, fazenda de Deus, edifício de Deus. Aí ele diz: ora, o que planta é um, o que rega é outro, mas é Deus que dá o crescimento. Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa ou significa alguma coisa, mas o que é aquele que dá o crescimento.
nome do Senhor. E ele diz: porque nós somos a lavoura de Deus, a fazenda de Deus, nós somos o edifício de Deus. Aí ele diz: ora, o que planta e o que rega receberá cada um segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus e vós lavoura, edifício de Deus. Aí ele diz, versículo 10, segundo a graça que me foi dada, segundo o favor imerecido. Segundo o favor imerecido me foi dado, me foi concedido o privilégio, a responsabilidade, como arquiteto e fundador, lançar o fundamento. E o outro fundamento, ele diz, para lançar o fundamento me foi confiado. E o fundamento que Deus me deu, essa graça, eu lancei. E o fundamento é Cristo. E veja cada um como constrói, como edifica sobre esse fundamento qual é Cristo. Aí aqui, queridos amados, eu vou falar versículo por versículo, mas eu quero fazer um resumo e uma exegese aqui do contexto todo ele. Veja o que ele diz, mas cada um veja como trabalha nesta obra. Cada um veja como trabalha nessa fazenda. Cada um veja como trabalha na edificação, na construção deste edifício. O fundamento, o alicerce, é a base, é Jesus Cristo, não pode ser colocado outro. Mas cada um que recebeu essa graça, esse privilégio e responsabilidade, veja como constrói sobre esse fundamento. Se o tal edificar sobre esse fundamento, edifício, uma obra de ouro, de prata, de pedras preciosas, de feno, de lenha, de madeira, de palha, o fogo aprovará, o dia aprovará. E se a obra do tal se queimar, ele sofrerá vergonha, decepção, detrimento. Mas se a obra dele permanecer, receberá a recompensa, receberá o galardão, será honrado. Mas ele diz, mas se a obra desfizer, o tal será salvo pelo processo de prova, pelo processo de julgamento, vai ser testado. O tal será salvo como pelo fogo, o dia o provará. Ou seja, aqui está falando relacionado à nossa fé. Nós sabemos que a obra de Deus não tem nada aqui, nós estamos tratando de economia mundial ou brasileira ou financeira. Nós estamos tratando aqui de questões sociais apenas, é lógico, aonde tem pessoa, tem questões financeiras, tem questões sociais, mas nós não estamos tratando diretamente o fundamento, o propósito. Algo aqui não é financeiro, não é até mesmo social, mas está falando aqui, quando fala da fé, da obra de Deus, está falando, queridos, de verdade, está falando de eternidade, está falando, queridos irmãos, de compromisso com Deus. Agora veja cada um como edifica sobre esse alicerce, veja como constrói sobre esse fundamento. Glória a Deus. Para nós entendermos melhor, se alguém construir sobre esse fundamento, ou sobre a base da religião é a fé, em todo mundo, com exceção de a minoria, não aceita Jesus Cristo como Filho de Deus, como Deus, como Senhor. A maioria aceita Jesus Cristo como Senhor, como fundamento, como a base. Ele é a pedra angular, ele é o alicerce, ele é a base de toda a fé. Jesus Cristo. Mas, amados irmãos, todos os que estão incumbidos, estão empenhados nessa causa ou nessa obra, trabalhando como operário, como cooperador, como obreiro, seja na seara ou no edifício, todos que estão trabalhando têm que ver qual é a obra, a matéria-prima, o material que está usando para edificar, para falar sobre as coisas de Deus. Aleluia. Para falar sobre a obra de Deus, para fazer a obra hoje. Eles não querem entrar pormenores nessa parte, porque eu quero mostrar aqui é base, os limiares da fé. Eu quero mostrar coisa firme, mas eu tenho que dizer, as pessoas estão pensando que obra de Deus são privilégios que as pessoas querem obter através deste nome chamado fé. Pessoas que querem
compreendida, que não se prende em coisas terrenas, em coisas materiais, pessoa que não está interessada em coisas dessa vida. Então eles abraçavam a fé com a incumbência somente de ajuntar tesouro do céu, somente de fazer a obra e buscar o bem maior. Primeiramente a vontade de Deus, segundo o bem maior do povo, do ser humano. Mas hoje não. O que está, a maioria que está predominando no meio da religião, sobre esse fundamento chamado religião, fé em Cristo, os interesses, nós temos visto, são egoístas. O apóstolo Paulo, aí ele mostra aonde está o egoísmo, os interesses pessoais, os interesses próprios. Ele diz aqui: ninguém se engane. Se alguém dentre vós se considera sábio nesse mundo, vacilou para ser sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito: ele apanha o sábio na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios que são vãos. Portanto, ninguém se glorie no homem, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cephas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. O que ele está dizendo aqui, quando ele fala, usa o termo sabedoria, aquele que quer ser sábio neste mundo, ele é considerado louco para Deus. Irmãos, bora observar, toda pessoa, em qualquer ramo, em qualquer área, é difícil. Toda pessoa que tem um hábito ou deixa uma impressão de sábio, ou quer deixar a impressão de que ele é sábio, ele quer conquistar a confiança das pessoas com interesse egoísta, com interesse próprio. Pode observar que a sabedoria humana, estou falando da sabedoria humana, ela é ambiciosa. E Paulo está aqui falando que isto é um perigo, que isto é errado, que na obra de Deus, aquele que se julga sábio ou quer ser sábio, aquele que quer adquirir até mesmo alguma coisa de interesse próprio, egoísta, aquele que faz a obra de Deus com interesse pessoal, com egocêntrico, esse será e está reprovado, porque ele é louco para Deus. Aí Paulo diz assim: irmãos, tudo é comum entre vós, aqui ninguém é dono de nada. Olha, quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro, se não ministro de Deus? O que é a vida, o que é a morte, o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo outro? Ele diz: olha, tudo é vosso, irmãos, tudo é comum, tudo é nosso, aleluia, e nós de Cristo, e Cristo de Deus. Nós não buscamos interesses humanos, nós não buscamos privilégios, nós não buscamos adquirir alguma coisa para massagear o nosso ego. Agora observa bem, eu quero aqui falar sobre alguns princípios e terminar. O que a fé diz? Fé, eu poderia pregar nessa noite aqui sobre liminares ou limiar da fé. Falei, não vou pregar sobre liminares da fé não, porque eu estarei falando sobre a prática da vida cristã. Mas eu vou mais além. Deus disse a obra, liminar ou liminares, princípios liminares da obra de Deus, para que não venha a haver esses erros, para que não venha a haver prejuízos, para que não venha a haver consequências irreparáveis no futuro. E quando nós falamos sobre a obra de Deus, temos que voltar à fé. Você tem fé? Aleluia. Você tem fé em Jesus Cristo? Amém. Você tem fé nessa causa santa? Nós somos lavoura de Deus. Nós somos edifícios, vamos falar sobre lavoura. Jesus disse em João capítulo 4: levantai vossos olhos e vede que os campos já estão brancos para a ceifa. Aí ele diz: um é que semeia, e eu vos enviei a ceifar. Escute, irmãos, eis que eu vos enviei a ceifar, a colher aonde vocês não semearam. Aleluia.
Uns semearam e vós agora estão entrando no seu labor. Mas tanto que semeou e não colheu, como aquele que ceifou e colheu o que não plantou, todos trabalharam, tanto que plantou e não colheu, como aquele que colheu, todos recebem, se alegram e recebem o seu galardão. Isso ele está falando, irmãos, que obra de Deus não é, meu irmão, um ministério só, um ministério individual, independente, não. Obra de Deus, fazer ganhar almas, preparar para Deus um povo, para a volta de Jesus, ou preparar para a vida após a morte. Não é tarefa do pastor só, não é tarefa do cantor, não é tarefa de ninguém. Aleluia, são vários fatores para se ganhar uma alma, são vários ministérios para se fazer uma obra, são vários fatores, são vários ministérios envolvidos. Ninguém faz nada sozinho, mas aquele que faz não é nada, mas só aquele que dá o crescimento, aquele que garante o resultado. Esse que é uma coisa, e é Deus que dá o resultado. Nem o que planta, nem o que rega. Paulo falou regar, mas Jesus falou no sentido universal, ou seja, deixou o ceifeiro, o fazendeiro planta. Ele não vai lá e rega com um jatinho, porque é muita água. Ainda dá para existir ainda um processo de irrigação do tamanho da extensão de uma grande plantação, de uma grande colheita mundial. Normalmente todos nós carecemos da chuva da natureza que Deus manda. E não é a meteorologia, não é a ciência, não é o homem, não são ninguém que manda a chuva. Aleluia, mas é Deus na sua infinita misericórdia que diz a palavra, aquele que fala a chuva descer sobre justo e sobre injusto, ele manda a chuva para todos. Aquele que faz o sol nascer sobre justo e injusto, ele desce e faz o sol nascer sobre todos. É ele que manda a chuva. Jesus disse, outros plantaram e vocês agora vão colher. E Paulo está dizendo isso, porque o que nós pensamos hoje é isso. Eu creio que não é o seu caso, mas nós temos que tomar cuidado com isso. A honra vai ser de quem? A glória vai ser de quem? Quem fez mais, quem fez menos? Quem merece, quem não merece? Na verdade, queridos irmãos, Paulo diz, pela graça que me foi concedida. Agora falando sobre construção, como na fazenda de Deus, ele diz, Deus me deu o privilégio de semear. Eu semeei, Apolo regou. Pela graça que me foi concedida na fazenda, na seara de Deus, eu plantei. Apolo regou. Mas quem planta e quem rega não é nada, mas Deus que dá o crescimento. O que ele está dizendo, irmãos? Que se nós plantarmos, se nós regarmos, e Deus em quem está o mistério da fertilização, se Deus em quem está o mistério da vida, se Ele simplesmente não abençoar aquela semente, aquela plantação, aquela semeadura, automaticamente o trabalho do semeador será em vão. O trabalho da irrigação ou de quem rega será em vão. É por isso que Charles Finney, um dos maiores ganhadores de alma dos séculos anteriores a nós, quando ele dizia que ganhar almas, que avivamento, que fazer a obra de Deus é semelhante a um fazendeiro ou semelhante a um agricultor. Ele vai lá e planta, ele ara a terra, planta, e então ele vai lá e rega, ou então ele dobra o joelho e diz, Deus, manda a chuva para que essa chuva venha fazer com que a semente venha germinar, venha se arrebentar, venha produzir. E então agora simplesmente ele carece 100%, não é 99%, ele carece 100% da graça e da misericórdia do Deus dono da vida e da colheita e da semeadura. Graças a Deus. Deixa eu falar, pastor. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Ele carece 100%. Aí deixa o hábito. Aí muitos
entende as coisas de Deus na maneira infantil. Quando nosso irmão Eduardo falou aqui na reunião sobre construção, edifício, construir um prédio, ele falou que tem que ter fundamento, tem que ter base. A pessoa não pode ser uma pessoa otimista, desenfreada, sem lógica, sem razão. E a pessoa não pode ser também otimista demais, nem otimista, e nem pode ser também uma pessoa que negativa. A pessoa tem que ter fé e tem que ter conhecimento de causa. A pessoa tem que ter conhecimento de causa. A pessoa tem que conhecer. A pessoa tem que entender. Porque se nós construirmos, nós temos estrutura, temos fundamento, temos liminares, base, para que essa obra não vai destruir, vai ser desfeita amanhã. Ela não vai cair, não vai ruir, não vai causar vergonha, decepção. Não podemos ser pessimista e otimista de maneira irresponsável. O que eu vejo é muitas pessoas vendo que não vai, dá muito polifac e diz vai, e continua, e tudo diz que não, nem aleluia, muito menos as coisas naturais, no mundo natural, nenhuma condição natural diz que aquilo é favorável, que aquilo dará certo, que aquilo ali vai ter sucesso, e muito menos no mundo espiritual. Não tem a aprovação do soberano, não tem a chamada de Deus, não tem os fundamentos da vida sagrada. E a pessoa ainda está fazendo igual burro, empacado, perdão da franqueza. A pessoa empaca e diz não vai. Mas essa noite Deus está dizendo aqui, aleluia, a obra minha é grande, mas os liminares, os que me há, tem que ser baseado na minha palavra, nos princípios que eu imponho. Tem que ser baseado nas regras que eu imponho, porque o que está em jogo não é simplesmente uma vida, duas vidas, que também em questão de valores, maior número, menor número, isso aí não pode ser levado muito em conta, porque um exército, como o nosso Eduardo falou aqui, quando se trata de fidelidade, de amizade, de amor, e uma missão, isso marcou meu coração, ficou que em uma missão, quando um soldado morre, nem o corpo eles deixam para trás. Eles resgatam, eles vão lá e lutam pelo cadáver, pelo corpo do amigo do soldado. O resgate do soldado Ryan. Todo creio que pastor assistiu aqui esse filme, um filme abençoado. Quando eu vi aquele filme, eu falei, Deus, isso aí é um significado espiritual muito grande. Um general, soldados, pessoas que têm graduação, patente, foi lá para salvar, resgatar um soldado raso, valores, princípios de valores, porque era o filho único de uma mãe. Aí ele diz, não, eu tenho patente, eu não posso ir lá, eu sou capitão, eu sou general, eu não posso perder 10 soldados para salvar um, não tem isso. Eles disseram, você vai ser resgatado e vai voltar salvo para sua mãe, e você vai viver uma vida digna dessa missão arriscada. Estamos entregando a nossa vida nessa missão, mas nós vamos ter missão cumprida. E vive uma vida digna dessa missão. E hoje, as pessoas não dão valor a almas, não dão valor a vidas, estão olhando apenas interesses financeiros, privilégios, gratificações e assim por diante. Mas Jesus mostrou nessa palavra, e Paulo também mostrou, ele diz, pela graça que me foi concedida, eu semeio, pela graça que me foi concedida, eu lancei fundamentos, eu preguei a Cristo, aleluia, pela graça. O que quer dizer isso, irmãos? Não é porque eu sou doutor, porque eu fiz um curso de teologia, não é porque eu oro, fiquei várias vezes, 3 dias, 3 noites no meu quarto fechado, orando e jejuando, aleluia, sem falar com ninguém no meu quarto. Não é porque
vemos hoje é um hábito dos pregadores, e isso se alastra no meio do povo de Deus. É verdade. Isso é uma praga na lavoura de Deus. Isso é uma peste na obra de Deus. E isso estava ameaçando a obra de Deus no tempo de Paulo. Contenda, facções, dissensões. E qual a igreja que esse eu sou da igreja que construiu a réplica do templo de Salomão? E você, eu sou da igreja. E aí vai, cada um tem o seu partido, tem o seu grupo. Não estou falando que nós não temos que ter nossa congregação, irmãos, mas o hábito que nós vemos, o que nós estamos vendo hoje é divisões no nosso meio, irmãos. Imagina bem se está havendo divisão no nosso meio, no nosso próprio território. Pessoas dizendo de quem é o reino, quem vai ter a honra. Pessoas estão puxando para si, puxando sardinha para si. O pastor Sidney agora, ele está aí orando e jejuando, ele está aí com esse trabalho aí. Eu que não vou cair nessa, porque eu vou ajudar ele vai ser exaltado, ele vai crescer, e se ele crescer eu vou sentir mal. Ei, aqui não tem isso, você não tem isso. O nosso propósito é ganhar para o reino de Deus. Existe esse tipo de coisa no nosso meio, irmão. Eu não sou perfeito, eu não sou uma pessoa perfeita, mas isso aí não tem no meu coração. Não tem no meu coração. Eu creio que você também não tem. Obra de Deus, ministério, edifício de Deus, lavoura de Deus, está referindo-se a vidas, irmãos. Vira para o teu irmão e diga assim: são vidas, são eternidade de vidas humanas que estão em jogo. É isso, irmãos. Agora, deixa eu falar aqui rapidamente, resumir e terminar. Existem pelo menos alguns princípios limiar da obra de Deus. Primeiro, se baseia na soberania de Deus. Irmãos, soberano, todo pastor, todo crente, todo filho de Deus deveria estudar sobre soberania de Deus, sobre eleição, deveria estudar sobre predestinação. E tem gente que diz que predestinação não existe, esse negócio não existe, mas não entende, nem sabe o que está falando. A Bíblia fala várias vezes sobre estavam determinados para essa vida. Os que foram escolhidos para essa vida se ajuntavam, se agregavam na igreja em Atos Apóstolos. Eu li um texto essa semana agora em que diz assim: e a igreja se fortalecia e crescia em número, aqueles que haviam sido determinados para esta vida. Eu falei: Deus, o Senhor determinou. Está falando que o Senhor determinou. Quer dizer, não é obra do acaso, não é obra vai acontecer. Deus, Ele já determina. Aleluia. É lógico que existe também a doutrina do livre-arbítrio, vontade de escolha, mas se você for observar, o que está no controle, no domínio, não é o querer, o egoísmo humano, não é não. O que está no controle é Romanos 9, e diz assim, que Deus, aleluia, Ele terá misericórdia de quem Ele quiser, ter misericórdia, Ele compadecerá de quem Ele quiser compadecer. E está escrito: não depende de quem corre, não depende de quem quer, não depende de quem quer, não depende de quem corre, não depende de quem corre, não depende de quem quer, mas a quem Deus concede graça. Aí vem o bestado e acha que é alguma coisa.
acha que está fazendo muito, acha que pode fazer alguma coisa. Meu pai. Soberania de Deus está escrito no livro do profeta Isaías. Quando Deus havia de resgatar, de remir a Israel, Isaías 44, versículo de número 24 e 45, versículo de 1 adiante. O capítulo 44 e 45 fala de Ciro. Ciro, para quem conhece a história, foi um dos reis da Pérsia. Quando Deus entregou o seu povo Israel ao cativeiro, então Ciro levou o povo em cativeiro. Aí Deus levantou o profeta, que Jeremias levantou o profeta e disse assim: eu te levantei, ó Ciro, eu te escolhi o nome Ciro, antes de Ciro nascer. Eu não sei quanto tempo depois dessa profecia Ciro nasceu. Eu não olhei o tempo da profecia e o tempo do seu nascimento, mas antes que Ciro fosse gerado no ventre da mãe dele, Deus mandou Jeremias profetizar: e tu, ó Ciro, meu servo, mesmo que tu não me conhece, eu te escolhi, eu te chamei pelo nome e te nomeei antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, e tu serás o pastor de Israel, e tu vai fazer a minha vontade. Glória a Deus. Aí diz aqui 45, eu vou ler aqui, já estou terminando. Assim diz o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomou pela mão direita para abater as nações diante de sua face, e soltar-lhes os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, que abrirei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, darei a ti os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Segundo diz a história, quando Ciro mandou buscar o livro do profeta Jeremias, e os escribas começou a ler, e quando foi lido lá o escrito, e tu, ó Ciro, quando eles começaram a ler nas crônicas, nos livros que haviam ali no reinado que eles tinham levado para o seu reinado, para o seu império, quando começaram a ler o capítulo 45 de Isaías e o capítulo 44, ele está falando de mim. Esse Deus que me chamou pelo nome falou tudo. A profecia era sobre Ciro, que ia dar a ele o poder de rei de reis, e que ele iria libertar Israel. Aí ele então disse: olha, eu ordeno pelo Deus de Israel, o Deus Altíssimo, o Deus criador dos céus e da terra, que me escolheu e me ungiu, e antes que eu houvesse nascido me chamou pelo nome Ciro. O nome Ciro significa meu pastor. Aleluia. Eu ordeno que o templo de Deus em Jerusalém seja retificado, seja reconstruído. Eu ordeno que o edifício, a cidade de Israel, seja reconstruída. Glória a Deus. Ei, glória. Aí vem alguém dizer que pode fazer alguma coisa porque tem capacidade e que é obra do acaso, é preparação. Eu pago o preço, irmão. Eu calejei o joelho não está calejado. Eu oro dias e noites, por isso eu sou cheio. Para de besteiras. Para com isso. Eu discurso de teologia, eu prego bem, eu tenho carisma, eu canto bem, eu faço, ninguém faz nada, irmão. O máximo que eu posso fazer é ficar rouco aqui. O máximo que eu posso fazer é passar fome no meu quarto da esquina do meu olho. O máximo que eu posso fazer, aleluia, é acalejar o joelho e ficar com o joelho doendo. Aleluia. Se a graça de Deus não me alcançar e não me usar e não, aleluia, abençoar o meu trabalho, não acontece nada. Meu Deus. Eu estou falando que eu creio. O Deus que eu sirvo, ele é
mesmo. Agora, esse Deus é tão condescendente, Ele é tão humilde, irmãos, que Ele coloca pessoas defeituosas, pessoas problemáticas, pessoas cheias de defeito, que quando Deus começa a usar, como diz o louvor do nosso Montares, se der para cantar aqui, vamos cantar ele aqui, não vou terminar aqui, já estou terminando. Ele diz, quando eu começo, ele sabe que quando ele começar a usar, o sujeito vai subir no pedestal e vai dizer, ele sabe, mas Deus é tão humilde, irmãos, Ele é tão paciente, Ele é tão Deus quanto Ele é, que Ele escolhe sabendo que vai ter problema, mas Ele diz, não, mas eu sei, aleluia, colocar, eu sei disciplinar, eu sei, eu estou no controle. Aí Deus decidiu precisar de mim, Ele decidiu precisar de mim, enquanto Ele quiser precisar de mim, eu estou aqui. A hora que Ele vê que Ele não quer, a hora que Ele não quer mais, não precisar de mim mais, ele fala assim, eu levanto o outro no lugar seu. Cadê? Se você não fizer, Deus levanta outro. E se o outro não fizer, Deus levanta outro. E se Deus não fizer, Deus cria outra geração. Mas de toda forma, uma coisa eu sei. Aleluia, a obra, o plano, o projeto de Deus não está limitado ao QI humano, não está limitado à capacidade humana, à vocação humana, vocação natural, à eloquência, a curso teológico, até mesmo a voz bonita, a capacidade, a tempo frutuoso, a poder de riqueza, a poder militar, a poder bélico, a poder científico, a poder financeiro. Não, o poder de Deus está em sua essência. Ele é, e Ele faz, e Ele vai te usar, e Ele vai fazer a obra dele vai ser realizada. A obra de Deus será feita conosco ou sem nós. Quem aqui nessa noite humildemente reconhece que nada é, nada somos, não estamos buscando o nosso reino, não estamos buscando a nossa glória. Paulo disse, eu vou ler de novo, em nome de Jesus, aleluia. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 5. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros por meio dos quais crestes, conforme o Senhor concedeu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que planta, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Eu não vou cansar de dizer isso diante de Deus. Deus, eu estou aqui, Senhor. O Senhor já sabe que eu vou orar, o Senhor já sabe que eu vou pedir, Senhor. Eu estou todo pertinho do Senhor, mas o Senhor sabe o propósito do meu coração. Eu vou usar a regra, eu vou usar o argumento, eu vou usar o costume, porque está até chato já. Essa cerimônia que eu faço, negócio de estado de santinho, Senhor, eu quero melhorar, Senhor. Aí eu fico lá diante de Deus e digo, Deus, o que prevalece aqui é a tua graça. Acabou. É o Senhor que faz. E eu confio, eu não vou desistir. Aleluia. Se o Senhor desistir de mim, eu não vou desistir do Senhor. Tem misericórdia. Aí eu creio que Deus que é amor, aleluia, o Deus, aleluia, que pela sua graça escolheu Paulo. Paulo está aqui hoje, Apolo está aqui hoje, Pedro está aqui hoje. Aí pessoas têm coragem de dizer, eu vou dizer, irmãos, eu não estou nem ali. Tem pessoas dizer que nós não somos heróis da fé. Nós somos heróis da fé, sim. Herói é aquele que sustenta e ostenta a sua fé. Eu e você é o herói da fé, sim. Xarapadagasura manahai. Se você não se considera o herói da fé, aí é um problema particular seu. Aleluia. Porque o que é herói da fé, irmão? É quem constrói, é quem conquista. A Bíblia diz que heróis da fé está em Hebreus capítulo 11. São aqueles que doaram uma coisa, são aqueles que foram vestidos de pele de camelo, errantes pelo deserto, pelas cavernas, pessoas que os seus bens foram confiscados, andarindo, pessoas errantes, aleluia, enfrentando a geada da noite, pelos desertos, pelas montanhas, pais, famílias inteiras.
está fazendo a obra de Deus. E aqueles que estão fazendo e estão desistindo por qualquer coisa, qualquer palavra mal falada, qualquer interpretação mal, qualquer sentimento ou ressentimento, como canta Ana Paula Ladrão, o seu amor é como um oceano, se a tua graça eu estou afogando. Eu não tenho tempo para perder com ressentimento, com inveja, com dodói, eu sou dodói, não, isso aí não tenho tempo, eu vou desfrutar da graça de Deus e fazer aquilo para qual Deus me chamou. Eu vi ali eles colocando a arma na cabeça dos crentes. Aí, fui lá ver no comentário lá do vídeo, aparece um lá dizendo: cadê o obstáculo? Cadê o Deus desse povo que vê tudo isso acontecer? Eu nem lembro, irmãos. Cadê o Deus desse povo que vê tudo isso acontecer e não faz nada? Eu pensei com meus botões. Dá vontade de entrar no debate e começar a falar, mas não. Você perde tempo. Eu pensei comigo assim. Esse testado não sabe o que está falando. Porque ali, aleluia, a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo. é verdade. Deus não tem prazer na morte do ímpio. E a Bíblia chega a dizer, aleluia, bem-aventurados que desde já dormem ou morrem no Senhor. Então Deus, e para muitos heróis ali, simplesmente a vida dele significa apressar processos. Paulo disse, e os apóstolos diziam, os heróis da fé, no tempo da perseguição de Roma, de Nero, eles colocavam os crentes em estaca, e punha fogo, incendiava eles com pinche, e metia fogo ali. Os crentes diziam, acende mais, porque assim apressa o meu encontro com meu Senhor, e único, todo suficiente, Senhor e Salvador. Então, heróis da fé, irmãos, são aqueles que doam algo, são aqueles que abrem mão de algo, não é só aquele que faz proeza, aquele que adquire, que conquista alguma coisa, não. Herói da fé é aquele que sacrifica tudo pela sua fé e pela causa da obra de Deus. E pelo contrário, Tomás Areia, o maior herói de todos os tempos, não morreu assentado no trono, não morreu com cabeça de rei sobre os pés, não morreu rodeado de mulheres, não morreu rodeado de poder, ele morreu de braços abertos à cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, está consumado. Pessoas querem falar de obra de Deus sem conhecer esses lineares, ou liminares da fé, esses princípios. Deus é soberano, é pela graça dele